E aí, gente, boa noite. Vou esperar só um pouquinho para ver se mais gente vai entrar. E aí a gente já começa, tá bom? Você pode falar agora? Só falei que eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se mais alguém vai entrar. Aí, se ninguém mais entrar, daqui a uns 10 minutinhos a gente já começa. Para não ficar tarde para ninguém também. Isso aí. Deixa eu te perguntar, vai cair alguma coisa sobre prefixos de número carbônico, você sabe me dizer? Não, é sempre bom saber, né? Você ter uma noção de como chegar na nomenclatura, porque o Enem tem muito disso de, tipo, citar o elemento e aí você tem que saber o que que é, sabe? Mas, tipo assim, de prefixo mesmo, o prefixo é o mais fácil, né? Eu acho que assim, mas vale a pena, porque a gente tá passando um carro de música aqui agora. Mas, enfim, vale a pena dar uma olhada naquela, não sei se você assistiu mais outras aulas, mas tem uma tabelinha que a gente até botou na aula, que era basicamente todos aqueles grupamentos orgânicos, né? Tipo álcool, fenol, éster, e tipo assim, eu posso até mandar no grupo depois da aula. E aí, tipo, é bom você saber a determinação de cada um, saber como tipo, qual é a composição química de cada um, porque isso sempre cai. É uma questão de você olhar a fórmula e falar, não, isso aqui é um éster, isso aqui é um éter. Isso eu Então, assim, decorei, isso eu decorei. Isso foi a primeira coisa que eu consegui decorar em química. que bom. Assim, já é metade do caminho. Mas o prefixo mesmo é fácil, porque é met, et, prop, but. O resto você vai é pelo que a gente já sabe do dia a dia, né? O met é 1, et 2 carbonos, prop 4 carbonos, 3 carbonos, desculpa, e but 4 carbonos. E aí, de resto, assim, é o que a gente já sabe, de 5 penta, 6 hexa, 7 hepta e assim diante, sabe? Então, acho que essa parte, assim, você pode ficar mais tranquilo. Se você sabe grupamento orgânico, você sabe metade do caminho. Já tá ótimo. Não, gente, botei o primeiro meme porque ó, foi só o primeiro dia. Sei que vocês estão cansados, mas tá no finalzinho agora. Aguentem firme que vai dar bom. Não, que isso, gente. Mas como é que foi o primeiro dia? Eu particularmente, achei o tema da redação muito ruim, assim, né? Você fez também? Não, eu só olhei, gente. Tá maluco fazendo aí de novo. Tem estrutura disso, não. Eu achei que o tema seria mais difícil. Eu achei difícil também. Eu tenho uma Ah, amiga que deu ruim. falou que o pessoal já tinha comentado sobre esse tema, né? Que era uma possibilidade, assim, mas... Cara, eu fiz uma cagada enorme. Eu citei a ONU na redação. Né? Ai, gente, mas... Assim, mudou muito, né? É um tema que é ruim para problematizar, para fazer muita coisa. Não tem muito repertório, assim, direto. Eu achei ruim. Assim, mas foco no segundo dia agora. Bom que essas coisas de ler muito já acabaram. Agora é só conta, gente. Menos pior, pelo amor de Deus. Eu me garanto se cair matemática básica. Matemática. É isso, vai cair muito. Ai, só depressão. Acho que a gente já pode começar, né? Passou 5 minutinhos, já tem um pessoal aí. Acho que pode. Cara, a gente já tinha resolvido a prova de 2020, a digital, e a regular, né? Então, eu achei melhor a gente fazer hoje a PPL mesmo, para ver como é que é e tal. Melhor do que ir pegando 2019 de uma vez, a gente faz todos de 2020. E aí, no caso, eu não sei se vou dar aula amanhã, mas se eu não for dar aula amanhã, eu vou dar aula na sexta, de todas as formas. Aí a gente faz de 2019, se for o caso. Mas vamos lá, então, de todas as formas. A primeira questão é:
O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CF6, cloro, flúor, carbono, em aerosóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa. Então, a questão está falando sobre o uso dos CF6 nesses aparelhos, né? O CFC, basicamente, ele até falou aqui que é uma substância propelente, que é uma substância que ajuda para a eliminação da substância de dentro de um sistema fechado. E no caso, o CFC seria o cloro, o flúor e o carbono. Até aí, ok. A gente tem que saber, o CFC seria mais ou menos assim, essa estrutura química aqui. A gente fala muito de CFC, não precisava chegar nisso aqui, gente, eu só vou explicar qual é o mecanismo da situação, para vocês entenderem comigo. Aqui, esse aqui seria a estrutura do CFC. Quando o CFC é eliminado na atmosfera, a gente tem a quebra dessa ligação aqui, sobrando o cloro. Então, vai ficar CF2Cl mais Cl. Esse Cl, ele vai reagir com o ozônio, da camada de ozônio na atmosfera. E aí ele vai formar o ClO e o O2. E esse ClO formado vai também reagir com o O3 da atmosfera. E vai formar o Cl e o 2O3. Só que, gente, vou pegar o lápis aqui. Se a gente perceber nessa equação, o Cl vai cortar com Cl, o ClO vai cortar com ClO. Ou seja, o que vai sobrar dessa equação? 2O3 e 3O2. É porque no caso aqui cortou 1. Aí vai ficar 1O3 aqui só, né? 1O3. Mas, enfim. Aí, então, gente, sobrou... Vocês estão percebendo que quem era O3, na verdade, virou O2? Se o O3 virou O2, a gente está perdendo O3, certo? O O2, a princípio, não é poluente, não temos problema em relação a eliminar O2 da atmosfera. O 2O3, porque aqui só tem 1. Aí a gente deixou 1O3 aqui, ó. Seria 1 aqui só. Mas essa conta não é importante, não. É só para mostrar onde eu queria chegar mesmo. Que, tipo assim, que o O3 vai virar O2. Gente, então, o problema não é formar O3. O problema é que a gente está tirando O2, desculpa. O problema é que a gente está tirando O3. E qual é a importância do O3 para a atmosfera, gente? A importância do O3 para a atmosfera é que ele filtra alguns raios ultravioletas da atmosfera. Então, a gente tem, tipo assim, cadê o lápis de novo? A gente tem aqui a Terra, e aí a gente tem a camada de O3. Essa camada de O3 não deixa, por exemplo, passar raios ultravioletas do tipo C, que são raios que são super nocíveis para a nossa pele. E além de outros raios, tipo, diminui a passagem do raio violeta tipo B, e diminui do tipo A, e assim por diante. Então, acaba que se chegar um momento que essa camada de ozônio for totalmente eliminada, vai chegar um momento que as pessoas vão começar a ter muito câncer de pele, vão começar a ter diversas outras patologias, diversas outras doenças. E isso é muito grave. Então, tipo assim, quanto mais CFC a gente liberar na atmosfera, menos camada de ozônio a gente vai ter. E isso vai ser preocupante, exatamente porque vai passar mais raios, tipo, nocivos para as pessoas. Então, a questão acaba que fica fácil depois disso. Porque a recomendação de diminuir a utilização de CFC é exatamente para preservar a camada de ozônio. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas? Porque acaba que, assim, química ambiental cai muito, né, gente? Cai muito. E a questão, assim, que a gente não pode dar mole, porque supostamente é questão fácil. Então, vamos lá. Evitar a chuva ácida. Gente, chuva ácida, a gente vai pensar quando a questão estiver falando principalmente de enxofre e de ácido nítrico, ok? Inversão térmica. Gente, o fenômeno de inversão térmica é o seguinte. A gente tem o Sol aqui, né? O Sol, ele vai esquentar a parte inferior da atmosfera. Tipo assim, o Sol vai esquentar a parte de baixo e vai formar o ar quente. Só que o ar quente tende a subir. Então, o ar quente sobe e o ar frio desce. E nisso vai ocorrendo movimentos de convecção, que é aquele movimento redondo, de ciclo, sabe? Porque toda hora vai esquentando a parte de baixo e depois a parte de cima vai ficando mais fria. Então, sobe, um, desce outro. Nesse movimento de convecção, a gente tem um espalhamento
dos poluentes ambientais. Isso, por um lado, é bom porque não vai ficar concentrado. Mas, quando a gente tem um fenômeno de inversão térmica, o ar quente que está aqui embaixo, ele não consegue subir. E aí, então, a gente tem um problema, porque não acontece esse fenômeno de convecção. Se não acontece o fenômeno de convecção, a gente vai ter um acúmulo de poluente em um lugar só, ou seja, só nessa parte aqui. E isso é muito ruim, por exemplo, para as pessoas que têm problemas respiratórios, para as pessoas que têm, tipo, alguma alergia. Então, assim, isso também é muito prejudicial. A gente tem a prevenção da camada de ozônio, né, que a gente pensa quando a gente está falando de ozônio e de CFC, calma aí. Não, assim, se falar de enxofre e o ácido nítrico vai direto em chuva ácida. Porque, tipo assim, pode causar outras coisas? Pode. Mas, assim, o principal, o que é mais responsável pela chuva ácida são os dois. Então, assim, se for um dos dois, já vai direto em chuva ácida. Assim como o CFC, já vai direto na camada de ozônio. Assim como o O2... Não, gente, não é O2 aqui, botei errado, desculpa. É CO2. Assim como o CO2 para o aquecimento global. Gente, são palavras-chave que a gente tem que prestar atenção. Enxofre, ácido nítrico, a gente pensa chuva ácida. CFC, a gente já pensa camada de ozônio. CO2, pensa em aquecimento global. O CFC pode causar um aquecimento global pela questão do O3 e tal? Pode, mas não é a principal. Ilha de calor também não tem nada a ver. Ilha de calor, a gente está falando daquele fenômeno que, tipo assim, que quando a gente tem um ambiente muito urbanizado, sei lá, muito asfalto, muito prédio, acaba que fica mais difícil o movimento do ar. E, consequentemente, a gente tem um acúmulo, assim, de calor no local. Também não é o caso da questão. A resposta poderia ser a letra C mesmo. Então, vamos lá, próxima. Algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarboneto, pois utilizam essas moléculas como substrato para transformação em energia metabólica. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano em moléculas menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício para o desenvolvimento de fauna e flora. Essas bactérias poderiam ser utilizadas... Isso aí. Essas bactérias poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com... Então, olha só, gente. A questão está falando que são ambientes contaminados com hidrocarboneto e que, no caso, as bactérias elas têm a capacidade de transformar o octano em moléculas menos tóxicas. Ok. Então, em que áreas contaminadas elas podem agir? Gente, a gente quer que a bactéria haja em locais com hidrocarbonetos. O octano, no caso, é inclusive um hidrocarboneto, né? Termina em O. A gente está falando de hidrocarboneto. Oct, são 8 carbonos. O an aqui indica que são somente ligações simples entre o carbono. Alguém me perguntou antes da aula, então, se precisava saber, por exemplo, prefixo. Fica fácil, por exemplo, se a gente quisesse saber a fórmula desse composto, né? Porque são 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, todos eles com ligação simples entre eles, por causa do an, e são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio. Então, agora é fácil. A gente tem que lembrar que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele sempre faz 3 ligações. Então, aqui esse carbono vai fazer 3. Esse carbono vai fazer 2. Porque não são 4? Eu falei 4. Eu falei o quê, gente? Você falou 3. Ah, perdão, são 4. Porque eu estava pensando nesse carbono daqui que ia fazer 3. Mas, ó, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um carbono. 4 ligações. Esse aqui é a mesma coisa, ó. 4 ligações. Esse aqui, ó, também. 4 ligações. 4. A gente, é assim por diante. Foi só para mostrar. Mas, enfim. Então, fica fácil. Por quê? Eu já falei com vocês nas aulas passadas também. Sempre quando fala de hidrocarboneto, a gente vai pensar em petróleo, combustível fóssil, a polaridade, sempre, 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 sempre. E aí, no caso, eu até botei aqui que, tipo assim, quando a gente lê petróleo, a gente pensa, inclusive, em destilação fracionada, porque o petróleo ele é formado por vários hidrocarbonetos e são vários hidrocarbonetos com pontos de ebulição diferentes. Então, a gente consegue... É a principal forma de separação de mistura, né?
E sempre cai perguntando, tipo, como separar a mistura do petróleo? Gente, destilação fracionada. Foi o que eu falei, palavra-chave, petróleo, destilação fracionada, molécula polar. No caso, então, até botei aqui, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Fica fácil, então, porque a gente vai recuperar exatamente áreas que tem o petróleo, que é um hidrocarboneto. Ai, peraí, deixa eu sair daqui agora. A gente pode letrar? Então, vamos lá agora para a próxima. O pentano, 5-lactama, é uma amida cíclica. Alguém ligou o microfone aí sem querer? Fui eu, é porque eu só olhei assim de cara e já percebi que era uma amida. Ah, tá. Beleza. Peraí. A pentano 5-lactama é uma amida cíclica, que tem aplicação na síntese de fármacos e que pode ser obtida pela desidratação intramolecular entre os grupos funcionais do ácido carboxílico e a amina primária, provenientes de um componente de cadeia alifática, saturada, normal e homogênea. O composto que, em condições apropriadas, dá origem a essa amida cíclica é... Então, vamos com calma. A amida cíclica vai ser quando a gente tem o grupamento NH e o dupla O, né? E como é cíclica, é uma cadeia fechada. É o mesmo composto que está aqui, no caso, mas enfim. Então, a gente vai fazer a gente vai juntar o ácido carboxílico e uma amina primária, vai fazer a desidratação e vai chegar nessa amida cíclica. Ok. Seria mais ou menos essa reação aqui. A gente tem o ácido carboxílico, né? Dupla O e OH, a amina, que é um NH, e a gente tem dando a amida e água. Ou seja, se está formando água, está desidratando, está eliminando água, né? Vocês percebem que a gente juntou esse OH aqui, do ácido carboxílico, com o H da amina. Ok. Precisava saber disso? Não muito, porque dava para fazer por eliminação. Mas, enfim, só para título de curiosidade, essa aqui seria a reação de que o texto está falando. Mas, gente, vamos ser práticos. A gente está falando de um composto alifático, saturado, normal e homogêneo. Alifático é a mesma coisa que falar que a cadeia é aberta, tá bom? Saturada é quando tem somente ligação simples entre os carbonos. Normal é que não é ramificada, não tem ramificações. Homogênea é que só tem carbono na estrutura. Tipo assim, não tem nenhum heteroátomo entre um carbono e outro. Então, vamos dar uma olhada. Aqui, gente, a gente já poderia eliminar a letra A. Por quê? Desculpa. Alifática é o que mesmo? Alifática é quando a cadeia é aberta. Tá bom? Cadeia aberta? Isso. É a mesma coisa que falar que a cadeia... Ah, não. Fechada é quando tem aquele círculozinho no meio, né? Isso. É como se fosse esse desenho aqui, ó. O ciclozinho. Poderia ser, quando a gente fala cadeia fechada, a gente pode falar, por exemplo, isso aqui é uma cadeia fechada. Tipo, isso é uma cadeia fechada, isso é uma cadeia fechada. Entendeu? Aberta é que não vai fechar. Não, peraí, calma, que você bugou agora. É quando tem aquele círculozinho no meio, ou tem 3 duplas ligações, é o quê? Quando é assim, ó. Você tá falando do aromático. Ah, aromático, né? Fechada é assim mesmo, só que sem o anel, né? Fechada pode ser com aromático ou sem aromático, que é essa bolinha aqui. Tá bom? Ah, tá, entendi. Os dois são fechados. Tipo, se eu fizesse um hexágono, só que sem a bolinha, também seria fechado, tá? Tá. Aí saturada, Aí saturada é que só tem ligação simples entre os carbonos. Tá? ligações simples. Tipo, tem o carbono aqui e tem uma ligação assim. Se eu tiver, por exemplo, uma ligação dupla, que é assim, é insaturada. Se eu tiver uma ligação tripla entre os carbonos, assim, também é insaturada. Tá bom? Tá. Aí, no caso normal. Normal é quando a gente não tem ramificação. Eu até falei isso na nossa aula de química orgânica, vou mostrar aqui assim e assim, ó. Puxar para cá. Opa. E continuar aqui. Isso. Ó, essa aqui é uma cadeia normal, a de cima. A de baixo, sempre que você precisar escolher um caminho. Por exemplo, eu estou indo assim, né? Mas, quando eu chego aqui, ou eu posso ir para cá, ou eu posso ir para cá, não é? Aham. Então, é uma cadeia ramificada, porque eu tenho que escolher para onde eu vou. Tá bom? E a homogênea? A homogênea é quando você só tem carbono na estrutura. Por exemplo, aqui eu tenho só C, né? Mas se eu tiver
um C, um N, um C, é heterogêneo. Só que, ó, tem que tomar cuidado, porque, ó, eu tenho um C aqui, outro C aqui e um N aqui. Essa aqui é homogênea. Por quê? Porque o N não está entre o carbono. O N está fora. Só é heterogênea se tiver um átomo diferente do carbono que está entre dois carbonos, tá bom? Peraí, como é que é? Homogênea, no caso, é a de baixo e a heterogênea de cima? Essa é homogênea e essa aqui também é homogênea. Essa aqui é heterogênea, porque ela tem um átomo diferente do carbono entre os carbonos. Ah, tá, entendi. Então tá, obrigado. Então, olha só. Nessa estrutura aqui, a gente já vê que não pode ser. Por quê? Porque ela tem o N entre os carbonos. É uma cadeia heterogênea. Então, a gente já tira A. A B, a gente vê que tem ligação dupla. Então, são insaturadas. Também não pode ser. A gente fica entre a D e a E. Gente, eu falei com vocês na aula de orgânica que sempre quando tiver estrutura assim e a gente tiver na dúvida, abre a estrutura, desenha a estrutura. Porque, tipo, o Enem de vez em quando aparece com uma pegadinha que você deixa passar batido e você não vê. Olha só, a gente poderia perceber, já de cara assim, que geralmente o CH3 é coisa de ponta. É cadeia de ponta. Tipo, não é cadeia de ficar no meio da estrutura. Mas, se a gente não percebesse, a gente poderia desenhar. Eu desenhei direto a letra E, porque eu sabia que não seria a resposta, mas para ficar mais rápido, assim, para não enrolar tanto também. Então, a gente desenhou, ó, o CH2, ligado a NH2, ligado a NH2. A gente tem um CH, que é aqui, ó, ligado a um CH3, que está aqui. A gente tem um CH2, que é esse aqui, ligado a outro C. Isso aqui não tinha, não, eu botei a mais sem querer. Mas esse C está ligado a esse C dupla OH. O que é importante vocês perceberem aqui? É importante vocês perceberem que eu tenho C, eu estou andando normal da minha estrutura, né? Eu sigo o C. Só que aqui eu tenho uma ramificação, porque o C veio para cá. Eu tenho que escolher um caminho, ou eu vou para cima ou eu vou para baixo. Ou seja, essa cadeia aqui é ramificada. Se essa cadeia é ramificada, a resposta só pode ser a letra D. Então, ó. Opa, calma aí. Então, no caso, para ela ser ramificada, ela tem que seguir no C. É quando você tem que escolher caminho seguindo o caminho do C. Ah, entendi. E pode ser a letra D. Então, vamos lá. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por formação de... Gente, eu não sei se vocês vão lembrar da aula de interações orgânicas, mas a gente usou esse negócio aqui e a gente descobriu que servia para todas as questões, porque todas as questões deram certo com esse esqueminha. Até brinquei para botar na parede e tal, mas a gente vai usar esse esqueminha de novo. Então, vamos lá. Existe algum íon em uma das duas estruturas? Não. Há alguma molécula polar em alguma das estruturas? A água a gente já falou que é polar, né? O açúcar, ele tem OH, então ele também é uma estrutura polar. Os átomos de hidrogênio estão ligados aos átomos NOF, átomo de hidrogênio da água, ligado ao O, átomo de hidrogênio ligado ao O, átomo de hidrogênio ligado ao O, sim. Ligações de hidrogênio. Chegamos na resposta. Pera, não entendi. Por que você pegou coisa da água e juntou com açúcar? Não, então, porque a questão pediu para juntar água com açúcar. Eu quero saber a ligação que vai formar entre água e açúcar. E como eu sei que alguma coisa é íon ou polar... Então, o íon é aquela estrutura que geralmente tem a carga, né? Tipo, Na+. Essa carguinha aqui, ó. Aí, sei lá, o Cl, por exemplo, tem o menos. Esses são íons. No caso, para a molécula ser polar ou apolar, a gente sabe que a água é polar, sempre. A água é polar. O Ou açúcar, seja, ela é positiva. ela tem polos. Não necessariamente positiva. Mas é porque Tá. a água sempre é polar.
E aí, no caso, o açúcar, é porque quando a gente tem compostos orgânicos, a gente vê assim, por exemplo, eu tenho esse composto aqui. Esse composto, ele só tem carbono e hidrogênio. Sempre que tiver predominância de carbono e hidrogênio na estrutura, vai ser um composto apolar, igual os óleos. Tanto que óleo e água não se misturam, exatamente porque óleo é polar e água é polar. Mas a água, no caso, tem muito hidroxila, que é o grupamento OH. Ou seja, ela não é formada só por carbono e hidrogênio, então ela é polar. Quando a gente junta duas moléculas polares, a gente tem uma interação química específica. Só que quando está juntando o H com o FON, ou seja, o H com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio, a gente vai falar de ligação de hidrogênio. Que é a mesma coisa que ponte de hidrogênio, essas paradas. Seria aqui, ó, a resposta letra D. Você volta rapidinho para tirar foto? Foi. Obrigado. Beleza, então. A próxima. Uma lagarta, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. A volaticidade desses óleos é em decorrência do... Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber, o que é um óleo volátil? Um óleo normal, né? Tipo uma estrutura apolar, que tem volátil, quer dizer que evapora com muita facilidade, ou seja, tem um baixo ponto de ebulição. Gente, para uma estrutura evaporar, a gente tem várias moléculas, né? E essas moléculas, elas precisam se separar uma das outras. Então, tipo, se a substância ela tem uma facilidade de evaporar, ela tem uma facilidade, tipo assim, de se separar uma molécula da outra, ok? E aí quer saber exatamente por que essas estruturas elas conseguem se separar, conseguem, tipo, entrar em ebulição mais rápido, que é exatamente por causa disso, porque é uma fraca interação entre as moléculas. Ou seja, a resposta letra no caso, né? Aqui. Aí, tipo, as outras alternativas. Está falando que é um caráter covalente. Mesmo que fosse caráter covalente, não faz muita diferença nessa questão, porque a gente está falando de volaticidade, a gente está falando da substância evaporar. Então, a gente precisa saber da força entre as moléculas. Caráter covalente, a gente está falando de ligação entre átomos. Então, assim, não faz sentido. Alta miscibilidade em água, está falando sobre se misturar com a água. Primeira coisa, está falando que é óleo, não se mistura com a água. E aqui também a gente pode perceber que são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, eu falei para você, a gente sempre lembra que é apolar, ou seja, não se mistura a água mesmo. Baixa estabilidade química também não tem nada a ver com a questão. Só poderia ser realmente a letra E. Vamos lá, então. A água sofre transições de fase em que ocorre a variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Imagem associada para a resolução da questão. Então, a gente tem vapor da água, líquido e gelo. Tendo como base as transições das fases representadas, 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia. Então, ó, vamos lá. A gente quer saber qual etapa tem a mesma quantidade de energia que a etapa 2, que é essa daqui, da água líquida virando vapor d'água. Gente, isso aqui, a gente já tem uma noção, é mudança de fase, né, da água. Ai, deixa eu só tirar um negócio que está na minha frente. Enfim, mudança de fase da água. A gente sabe que é sólido para o líquido, líquido para gasoso. Aí, do sólido para o líquido, fusão, né? Do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, liquefação, do líquido para o sólido, solidificação. A gente sabe que para passar de sólido para líquido, a gente tem que aumentar a temperatura. Para passar de líquido para gás, a gente aumenta mais ainda a temperatura, certo? E o contrário é válido também. Para eu passar de gás para líquido, eu tenho que resfriar. Para passar de líquido para sólido, eu também tenho que resfriar. Ok? Então, vamos lá. Na questão, a gente está falando de passar de líquido para gasoso. De líquido para gasoso, a gente aumenta a temperatura. Só que, gente, vê se vocês concordam comigo. A energia que eu usar para transformar líquido para gasoso tem que ser a mesma energia que eu vou usar para transformar gasoso para o líquido. Ok? A única diferença entre elas é que, para eu transformar de líquido para gasoso, eu absorvo calor. Para eu transformar de gás para líquido,
eu libero calor, mas a quantidade de calor para transformar de um para outro é a mesma. Então, fica fácil. Se eu estou transformando água líquida para vapor de água, a quantidade de energia que vai ser igual vai ser exatamente transformar vapor de água em água líquida. Mas são sentidos opostos. Então, olha só, vamos pensar. Se eu tenho, então, a quantidade de calor ele é absorvido na etapa 2 vai ser a mesma quantidade de calor liberada na etapa 1. Resposta à letra E. Isso aqui. Beleza, então. A próxima. O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com oxigênio, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. De acordo com o conteúdo médio do carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que representa, em média, 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera mais quantidade de gás que provoca o efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é em grama mais próxima de... Então, gente, vamos lá. A equação de combustão, eu já falei com vocês várias vezes, sempre cai no Enem, vocês têm que saber de cabeça. É sempre o componente que a gente vai queimar, junto com o O2, que é o oxigênio, né, que vai formar o CO2 e, às vezes, água. Mas, então, vamos lá. A gente está falando só do carbono, então a gente vai juntar carbono com oxigênio e vai formar CO2. Até aí tudo bem. A gente quer saber, a gente está relacionando o carvão, que é o C, com o gás liberado na atmosfera, que é o CO2. Então, a gente está comparando, vou botar aqui, o C com o CO2. Quando a gente estudou estéquio, eu falei para vocês, sempre faz a relação de mol antes. Eu tenho 1 mol de carvão para 1 mol de CO2. Ok. Até aí tudo bem. Gente, olha só, eu tenho 12 gramas em 1 mol de carbono. Ou seja, escrever 1 mol de carbono ou escrever 12 gramas de carbono é a mesma coisa. Eu tenho 1 mol, eu tenho 16 gramas por mol de oxigênio, mas não era oxigênio que eu queria não, calma aí. Tá. Eu tenho, é porque aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho oxigênio, né? O carbono é 16 e o oxigênio é 16 e o carbono é 12, né? A gente está falando de CO2. Eu tenho 2 carbonos, eu tenho 2 oxigênios e um carbono. Então, eu vou multiplicar esse 16 por 2, né? Vai dar 32. E eu vou somar 32 mais 12. Ou seja, eu vou ter 44 gramas de CO2 por mol, em 1 mol de CO2, né? Então, 1 mol de CO2 é a mesma coisa que 44 gramas. Beleza. Só que agora eu quero 100 gramas de carvão para X gramas de CO2. 100 gramas de carvão para X gramas de CO2. Só que, gente, eu não tenho... o composto de carvão que eu tenho não é 100% carvão, é 90% carvão. Então, é 90%, que é a mesma coisa que escrever 90 sobre 100, né? De 100 para X. Agora fica fácil, eu multiplico cruzado 12x vezes 44 e 44 vezes 90 sobre 100 vezes 100. Essa conta vai dar 330 gramas de CO2. Resposta letra D. Show? Volta de novo no cálculo, por favor. Aqui. O que não foi? Não, só poder tirar uma foto mesmo, para depois procurar de novo. Ah, não, beleza. Então, vamos lá agora. O propanolol é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de derivado solúvel em água. Tá, vamos lá. O ácido de Bronsted-Lowry reage com... Então, o que eu quero saber? Eu tenho um ácido de Bronsted-Lowry. O que é isso? O ácido de Bronsted-Lowry, a gente vai falar que é um composto que
que tem sua estrutura o H e mais alguma coisa, e que ele vai eliminar H+. E a gente quer saber o grupamento com maior basicidade que vai reagir com o próton. Ou seja, quem reage com o próton, gente, é a base, porque vai ser o OH da base reagindo com o próton. Então, a gente está procurando o componente que é a base, ok? E a gente quer saber com quem ele reage. Quem é a base dessa estrutura aqui? Aqui, gente, ó, o oxigênio entre os carbonos é a... Eu acho que eu anotei isso aqui, senão vai ficar ruim para eu desenhar comigo. O oxigênio. Exatamente, o oxigênio entre os carbonos é o éter. O OH ligado à cadeia carbônica é o álcool. O NH ligado à cadeia carbônica é a amina. Qual desses vocês acham que é o básico? Éter. Não, é a amina. O éter tem basicidade? Tem, mas é muito fraca. A gente tem que pensar em... Quando a gente pensa em compostos orgânicos básicos, a gente pensa em amina e amida, tá bom? Sempre. No caso, o álcool, a gente já sabe que ele também ele tem um componente meio ácido, assim, mas também é um componente ácido fraco. Então, a resposta só poderia ser o grupamento amina, exatamente pela basicidade. O resto não tem uma basicidade, tipo, importante para conseguir reagir com ácido, ok? O que você falou que era a base, amina e amida? Isso, amina e amida. Elas são o que mesmo? É o NH e o NH e dupla O. Tá. Aí, para a próxima. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe o peróxido de hidrogênio em H2O e O2. A energia de reação de decomposição, quando na presença da ausência de catalase, está demonstrada no gráfico. Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela... Gente, sempre quando falar de catalisador, a gente tem que saber que os catalisadores, eles diminuem a energia de ativação, que é a energia necessária para começar a reação. Ou seja, eles vão deixar a reação mais rápida. A energia de ativação... a energia de ativação no gráfico seria exatamente... deixa eu escrever aqui. Seria tipo a diferença. Essa parte aqui e essa parte aqui. Vocês percebem que demora menos, precisa de menos energia com o catalisador do que sem o catalisador para começar a reação? E é isso que você precisava saber para a questão. A catalase vai diminuir a energia de ativação. Era uma questão muito conceitual mesmo, sabe? Mas é importante vocês saberem isso, que o catalisador vai reduzir a energia de ativação, porque isso cai tanto em química quanto em biologia. Beleza? Meu Deus. Em biologia, no caso, porque quem são os catalisadores biológicos? Os catalisadores biológicos são as nossas enzimas, que elas vão acelerar as reações do corpo, tá bom? Resposta letra A. Era conceitual mesmo, essa não tem muito o que explicar, não. Mas vamos lá. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, que é formado por liga de ferro e carbono. Considere semi-reações de redução e seus respectivos potenciais de padrão. Dos metais citados, o que garantirá a proteção ao tanque de aço é o... Gente, é uma questão tranquila. Por quê? A gente está falando de metal de sacrifício. O metal de sacrifício vai ser aquele metal utilizado para a gente evitar a corrosão de um metal que a gente não quer que estrague. No caso da questão, a gente não quer que estrague o ferro. Aqui, ó, a reação do ferro é essa aqui. O potencial de redução do ferro é esse aqui. O metal de sacrifício, ele sempre vai ter maior capacidade. Ai, gente, não vou conseguir escrever, não. Mas vou falar. Enfim, o metal de sacrifício, ele sempre vai ter uma maior capacidade de se oxidar. Ou seja, ele vai ter um maior potencial de redução. De oxidação, desculpa. Aqui a gente tem um potencial de redução, né? Para transformar um potencial de redução em oxidação, é só mudar o sinal, né? Então, tipo, fica fácil. Porque o zinco, por exemplo, que é menos
0,76 vai virar mais 0,76 para a gente verificar o potencial de redução, de oxidação, desculpa. Aí aqui, ó, é menos 0,34 e assim por diante. Como que a gente vai saber fazer essa questão, então? Gente, o potencial de redução do ferro, já falei, menos 44. Sempre o maior número vai reduzir e tem que sofrer redução. Se o ferro tem que ser o maior número, é só a gente ver quem tem o menor potencial de redução. Porque se tiver o menor potencial comparado ao ferro, vai reduzir, não vai oxidar e não vai reduzir, desculpa. Então vamos lá, vamos olhar. Quem daqui é menor que o ferro? Ó, esse aqui é maior, esse aqui é maior, esse aqui é maior e esse aqui é maior. O único potencial de redução menor É o zinco. É o zinco. Então, ou seja, só poderia ser o zinco a resposta. Peraí. Mas você não falou que tinha que trocar o sinal? Não, mas tanto faz, na verdade. Ou você faz pelo raciocínio que eu te falei, que você pega o menor potencial de redução, porque os dois aqui só está mostrando o potencial de redução, certo? Então, tipo assim, quem tiver o maior potencial de redução, quem tiver a maior capacidade de reduzir, vai reduzir, ou seja, o ferro, se eu pegar esses dois. Mas, se eu quiser ver pelo potencial de oxidação, é só eu trocar o sinal. O potencial de oxidação do ferro é 0,44 e do zinco é mais 76. No caso, é o mesmo raciocínio. Quem tem o maior potencial de oxidação vai oxidar. Se tem maior potencial é porque tem maior capacidade para oxidar. Quem aqui tem o maior potencial de oxidação? O zinco. Entendeu? É o mesmo raciocínio. Você escolhe o raciocínio que você quiser usar. Então, por exemplo, pode ser assim, ao invés de ser um maior, trocar o sinal, coisa e tal, eu posso pensar que é um número menor do que o número que ele está falando? O importante é você prestar atenção se está reduzindo ou oxidando. Mas o jeito que você vai fazer a questão... Pronto. Vamos lá, então. Um cidadão que se mudou de Brasília para Recife, após algum tempo, percebeu que parte do seu carro estava enferrujando muito rapidamente. Perguntou para o seu filho, estudante do ensino médio, a explicação para o fenômeno. O filho pesquisou na internet e descobriu que, por causa da maresia, gotículas da água do mar atingem objetos de aço, liga de ferro e carbono, e intensificam sua corrosão. Com base nessa informação, o estudante explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio na corrosão. A explicação correta da maresia acelerar a corrosão de ácido é porque... Gente, a questão está falando, então, que o problema é enferrujar mais rápido por causa da maresia. A maresia, a questão mesmo já falou, é gotícula de água associada a cloreto de sódio, ou seja, NaCl. Se a gente faz essa reação de H2O, que é água, né, mais cloreto de sódio, a gente percebe que a gente vai ter uma quebra da molécula de NaCl. E aí a gente vai formar Na e o Cl separados, que são compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles têm capacidade de conduzir corrente elétrica. E essa vai ser a explicação da questão. Por quê? Eles vão tornar a água mais condutora de corrente elétrica. Ok? O resto das questões não fazem sentido, porque, tipo assim, vai reduzir o ferro? Não vai reduzir o ferro. Se está acontecendo ferrugem, está, na verdade, oxidando o ferro. Vai oxidar o carbono? Não tem nada a ver. Dissolve a pintura do carro? Não. Vai enferrujar se a pintura já estiver, de certa forma, acabada. Diminui a dissolução do oxigênio na água, também não tem nada a ver. Então, só pode ser a letra D, exatamente pela formação de compostos iônicos que vão agir como meio de condutor de eletricidade. Vamos lá. A agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possuía sulfato e amônio. O segundo produto possuía carbonato e cálcio. E o terceiro produto possuía sulfato e sódio. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção da variação do pH é o... Gente, olha só. O valor do pH tem que estar entre 5,8 e 6. O valor está 4,6, está muito ácido. Eu tenho que aumentar a base, ou seja, alcalinizar o meio desse solo. Ok.
Então, agora, gente, isso era uma questão difícil mesmo. Tipo assim, você tem que saber a reação entre sal e água. A reação entre sal e água vai gerar um ácido e uma base, ok? E aí, gente, eu botei 2 exemplos aqui para vocês entenderem qual é o raciocínio da questão. O raciocínio da questão é, por exemplo, se eu junto NaCl e o H2O, que é NaCl é um sal, né? H2O água. Só escrevi de forma diferente H2O, tá? Então, vamos lá. Se eu junto os dois, eu vou formar o NaOH, que é uma base, e o HCl, que é um ácido. Só que, gente, NaOH, o Na é da família 1A. Base formada por cátions da família 1A são bases fortes. Aí o HCl também é um ácido forte. Quando a gente tem a junção de uma base forte e de um ácido forte, a gente tem uma reação neutra. Mas aí, vamos olhar aqui. Se a gente junta, por exemplo, NaCN e o H2O, vai formar NaOH, a gente já falou que é uma base forte, e o HCN. O HCN é um ácido fraco. Então, gente, se eu junto uma base forte e um ácido fraco, eu vou formar, na verdade, uma reação básica. E se eu juntasse uma base fraca e um ácido forte? Seria uma reação forte. Uma reação forte, desculpa. Uma reação ácida. Então, vamos olhar a questão agora. Eu quero aumentar a basicidade do meio, não quero? Então, eu tenho que fazer uma reação básica. Se eu quero uma reação básica, eu quero um ácido fraco e uma base forte. Então, agora fica fácil. O primeiro produto possui íons sulfato e amônio. O amônio é o NH4. O sulfato é o SA4. Gente, o SO4 é negativo, é o ânion, né? E o NH4 é o cátion. O cátion forma a base, o ânion forma o ácido. Gente, aí no caso, a gente estaria falando, pensando no H2, SO4. Para calcular a força de um ácido, a gente diminui, oxigenado, a gente diminui o 4 do oxigênio com o 2 de hidrogênio, vai dar 2. Ácidos com 2 e 3 são ácidos fortes. Ou seja, já não pode ser, eu estou procurando ácido fraco. Então, vamos, ó, íon carbonato e cálcio. O cálcio vai formar a base, o cálcio é da família 2A, ou seja, é uma base forte. O CO3, no caso, vai ser 3, vai ser o HCO3, né? H é 3 menos 1, não, é o H2CO3, desculpa. 3 menos 1 vai dar, menos 2 vai dar 1. Então, é um ácido fraco. Base forte, ácido fraco, sal de caráter básico. Resposta, então, seria letra E. Gente, mas essa era uma questão difícil, não costuma cair questão assim, desse jeito, do Enem, não. Então, eu acho que essa questão vocês podem considerar e tal, mas, tipo, mais a título de curiosidade, assim. Não é uma questão que costuma cair, sabe? Tipo, e não é uma questão que seria considerada fácil para, tipo assim, que todo mundo acertaria, não valeria tanto ponto. Mas, beleza, vamos lá, então... próximo, então. Com a descoberta de emissões de energia do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio, formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável. Se o núcleo de rádio 226 emitir 2 moléculas alfa, o número de massa do núcleo filho será, olha só, quando a gente fala de partícula de radioatividade, a gente tem que lembrar que são 3, alfa, beta e gama. No caso, a gente tem que lembrar desses númerozinhos aqui, ó, o 4, que é a massa, né? O 2, que é a carga, aí o beta, que é 0 aqui, menos 1, e o gama, que é 0, 0. Então, é 4, 2, 0, 1, 0 menos 1 e 0, 0. Aí, no caso, outra coisa importante sobre radiação é lembrar que a partícula alfa tem baixa penetração e atravessa, tipo, e não é ruim, assim, tão ruim para o corpo humano, exatamente por causa de baixa penetração. A beta tem média penetração e a gama tem alta penetração. Então, a gama, tipo, é a onda mais perigosa, assim, para o corpo humano e tal. Enfim. Então, gente, o que eu quero da questão? Eu vou ter o núcleo rádio 226, ou seja, rádio 226, sendo 226 a massa do rádio. Eu vou formar um elemento X mais 2 moléculas de partícula alfa. Eu falei aqui, ó, 2 partículas alfa. Então, 2
alfa. O alfa eu falei, é 4, 2, né? Gente, como que eu vou fazer essa questão? O que tiver aqui, esse número que tiver aqui vai ter que ser o mesmo número total aqui. Como assim? Se eu tenho 226 aqui, eu vou precisar ter 218 aqui. Por que 218? Porque 4 vezes 2, 8. 8 mais 218, 226. Resposta letra E. Opa. Ok? Deixa eu tirar uma foto daquele negócio que eu meio que buguei agora. Esse aqui? Também e do outro. Calma aí. Peraí, deixa eu abrir aqui para você. Calma aí. Esse? Esse e o outro. Esse daí. Peraí, eu não entendi. Tipo assim, para dar esse número que está em cima do rádio, tem Aham. que pegar o número que está em cima ali do alfa, multiplicar por 2, né? Se E eu não tivesse somar. 2, seria 4 só. Mas como tem um 2 aqui, eu multiplico por 2, porque são duas partículas, Tá. certo? E o 2 de baixo, acontece o quê? O 2 de baixo, ele corresponde a um número atômico. Só que o rádio Ah, aqui não deu. Poderia ter dado. Se, sei lá, que fosse 4, então eu botaria 4 aqui. Eu botaria 2 não, né? Porque não, peraí. Peraí. Se aqui fosse 4, a gente tem 4 aqui. Então aqui botaria 0, no caso. Entendeu? ah. Peraí, como é que é? Por que ele seria zero? Eu escolhi um número ruim, calma aí. Vou botar... Ai, gente, cadê? É porque, ó, aqui seria a mesma raciocínio do de cima, seria Ah, o 4, mesmo né? processo. Ah, tá, entendi. Então aqui seria 0, porque tem que ser igual. O número de baixo igual ao número de baixo, o número de baixo igual Ah, ao número de cima. Tá entendi, bom? entendi. Então, ambos os números tanto de baixo e de cima do alfa, tem que multiplicar pelo número que está na frente, se tiver, Isso. e somar ao número que está em cima. E tem que ser o mesmo Ah, número daqui. tá. Isso, Entendi. tá bom? Isso, é um balanceamento, exatamente. Eu pensei que você estava afirmando, mas é. Assim, é um balanceamento entre aspas, né? Porque é tipo, é o mesmo raciocínio do balanceamento, você deixar o reagente igual ao produto, Como é que entendeu? falamos dessa matéria aí? Essa daqui, É, radioatividade. É aquela matéria que você estuda decaimento, meia-vida, eu não essas coisas. estudei. Não? Eu tenho até aula de radioatividade, se você quiser pronto, assim. Me Ah, tá. manda... Está no grupo do Enem, né? Tô. Me manda uma mensagem no privado, que eu te mando a aula Tá. certinho. Aí, Aham. pelo menos para facilitar e tal. Foi a aula que eu fiz para entrar para o projeto, inclusive. Ah, tá. Mas, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu pretendo